Pois é, como eu estava falando sobre a questão de fazer adaptação aí dos barramentos de LED, né? Fazer adaptação aí com LEDs, né? A gente encontra isso aí tanto na Shopee como também na AliExpress. Você encontra. Eu tô até com aqui, já separei alguns aqui, ó, já cortadinho, tudo ensacadinho, para quando vier o televisor, se o cliente não tiver o LED e o cliente quiser que venha fazer isso, a gente vai fazer normal, legal. Aí deixa eu ver só que vai ser melhor. Então é isso. Então acompanhe conosco o término do nosso trabalho, a gente vai fazer tudo, depois a gente vai colocar aí no televisor, tá bom? Um abraço para vocês. Segura aí. Olá, tudo bem? Estou no bancário aqui com uma TV de 55 polegadas. Eu fiz negócio com um cliente, né? E eu comprei esse televisor com os barramentos queimados, né? Fiz negócio com ele. E aí eu tô querendo botar ela lá no meu estúdio, né? E tá aqui os barramentos que eu tirei queimados, ó. Os dois barramentos, as duas barras de LED tá queimada. O que eu vou fazer? Eu vou logo substituir todos os barramentos, mas fazendo aqui uma adaptação, né? Até na internet aí vende os pedaços de LED, né? Se você vê aí na Shopee, se você vê aí nos canais de vendas, você vai encontrar LEDs onde a gente faz o ponteamento deles para ficar certinho ali nos orifícios ali, né, do papel iluminador, né, do papel refletor. Então o que nós vamos fazer? Nós temos muitas barras de LED dessa aqui, ó, né, que às vezes sobra uma barra de um jogo de barra de LED de televisor, e nós vamos fazer isso, vamos cortar tamanhos iguais e fazer o ponteamento delas em série, né, para fazer adaptação lá no TV. Então quando partimos e fazemos a adaptação, né, com essa parte aqui colada lá no chassi da televisão, aí dá legal, porque o chassi da televisão serve como dissipador de calor. Então sempre eu gosto de botar certinho para ficar nos orifícios ali do plástico refletor, né? Tô aqui com plástico para você ver, ó. Então vai ficar nos orifícios certinho ali, ó, do LED. Por isso que a gente jampeia com um fio bem grande, né, para dar certo. É só você medir legal para não ficar muito grande muito grande o fio. Ou você pega o barramento, né, queimado, como esse caso aqui, ó, tá aqui o barramento queimado, você coloca na posição assim, ó, deles, vai cortando e colocando os LEDs na posição do que era o outro, né, para ter o tamanho legal, para não ficar muito longo o fio. E lembrando que cada LED desse, nós vamos fazer um teste nele com a fonte de bancada. Se o LED for de 3 volts, você vai colocar uma carga em cima dele de 3, entendeu? 0,5 a 4 volts para ver como é que ele se comporta. Se o LED for de 6 volts, a gente vai colocar uma carga aí de 5,5 até 6 volts aqui na fonte de bancada, para ver como ele se comporta, porque muitas das vezes você vai aí colocar o LED e o LED já está fraco, né? Ou já está com fuga, e aí acaba dando problema lá dentro do televisor. Depois você vai desmontar tudo de novo. Então faça o teste individual, você vai acompanhar conosco fazendo esse teste aí. No final vai dar tudo certo. Mas se você for fazer isso para um cliente, porque no meu caso estou fazendo para mim mesmo, mas se você for fazer isso para um cliente, chame o cliente, converse com ele, avise que você vai fazer uma adaptação dessa forma, tá? Até porque aí no AliExpress, na Shopee, no Mercado Livre, você encontra os pedaços, né, como eu vou fazer aqui agora, ok? Ó, você tá vendo? Eu vou usar aqui, ó, uma máquina, né? Vou usar a micro retífica para cortar aqui, ó. Nós vamos cortar, depois vamos polir, entendeu? Vamos cortar a micro retífica com esse disco aqui, ó, de corte. Não vou fazer isso para não ficar muito barulho na máquina, da máquina, mas é só você observar aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó, com a micro retífica, ou você pode usar uma serrinha. Se você tiver uma serrinha, você corta certinho, pule, vai ficar bem bonitinho. Olha só para mostrar para vocês, olha, tá aqui, ó, tudo polido, né? Eu poli aqui também nessa máquina, né? Arredondado os cantos. Se for testar, marque aqui como eu marquei, ó. Olha, o positivo e o negativo, né, do LED, que no caso é o catodo e anodo, né? O LED nada mais é do que um diodo, só que é um diodo emissor de luz, né? Então vamos lá. E aí
tá aqui legal, marcado, bem arredondado, polidinho, né? Agora eu vou passar uma lixinha bem fininha para ficar bem legal, limpar eles, né? Fazer tudo com todos também, né? Pra gente colocar ali, ó, naquele console ali, aqui nesse gabinete da TV, né? Na caixa de luz, melhor dizendo. Não repara o nosso ventilador lá não, que a gente desmontou ele, nunca mais montemos. Tá lá sem a tela. Mas é isso. E agora, depois de fazer isso, nós vamos testar usando a fonte de bancada, usando 3 volts e usando aí até 4 volts. Que é o que acontece quando lá no televisor, né, tem o chamado luz de fundo. Quando a luz de fundo está 100%, o LED começa a trabalhar acima do normal. Então nós vamos fazer esse teste para ver se vai suportar legal, tá bom? E você vai acompanhar a gente aí. Já estou com a garrinha jacaré já conectada aqui, ó. Que é as garrinhas jacaré vindo da fonte de bancada. A fonte de bancada está em 3 volts. Vou colocar aqui, ó, positivo no positivo. Você tá vendo aí, eu coloquei, eu tive que parar para colocar porque eu tava só com uma mão. Olha só, 2 garrinhas jacaré, tá? Positivo e negativo, né? Ali, cátodo e anodo. Então você tá vendo agora, aqui ó, tá em 3 volts, o consumo tá em 0,14 miliamperes. Vou colocar um pouquinho, vou aumentar mais, vou aumentar para 3,5. E você vai ver aí, ó, a intensidade dele. Dá 3,5, olha só, entendeu? E olha só a intensidade dele, ó. Vou aumentar para 4 volts. Olha só, tá em 4 volts. Tá vendo? E observa que o consumo subiu. Aumentou a voltagem, também subiu a amperagem. Tá em 0,54 miliamperes. E o LED permanece aceso. Lembrando que esse LED é um LED de 3 volts. Então, cada um desses, nós vamos fazer esse teste. Vamos aplicar uma carga máxima sobre ele, né? Que é justamente 4 volts em cada LED, né? Para ver como ele vai se comportar. Vou botar mais uma cargazinha aqui. Botei agora 7. 4,7 ele já começa a ficar azul. Entendeu? Então você esquenta muito e sobe ele também, ó. Subiu ali, ó. Quando eu botei 4,7, eu diminui para não queimar aqui ele, né? Então, a carga máxima de um LED para trabalhar é 4 volts, né? Ele é um LED de 3 volts. Essa é a carga máxima, então faz esse teste. Se ele não parar, se ele não apagar, se ele não cortar, se ele não queimar, então você pode usar lá no televisor que ele vai durar muito. Então é esse teste que a gente faz. Vou diminuir aqui, ó, para 3 volts. Ó, o brilho dele, né, também diminuiu a intensidade do brilho. Faça esse teste aí, como eu estou fazendo aqui, ó, usando uma fonte de bancada. Vamos fazer isso com cada um deles. Cada um desses LEDs, nós vamos fazer esse teste. Vamos arredondar os cantinhos, vamos higienizar, vamos limpar para não ficar nenhuma mancha e vamos colocar lá no televisor, naquela caixa de LED que está ali, ó. Tá vendo? Na outra bancada, lá na bancada de televisão. Porque essa bancada aqui é a bancada de montagem. E aí, na hora lá, a gente vai colocar os LEDs para que fique certinho no orifício lá do plástico refletor. Então é isso. Vou fazer isso com todos. Depois eu vou fazer o jampeamento de cada um deles. Lembrando que tem os LEDs, ó, que são cabeça, ó, né? Porque lá no final sempre vai ficar um LED desse aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Um LED cabeça. Por quê? Porque ele faz o retorno lá, volta aqui e a ligação é feita aqui, ó. Ok? Quando não tiver o LED cabeça, porque aqui não é cortado, aí você vai fazer a junção aqui, ó, na cabeça do retorno, ou botar um fio daqui para ir diretamente para lá, e a gente vai fazer isso para você entender, ok? Então vai acompanhando a gente aí, vá já dando seu like, vá se inscrevendo no nosso canal, você que não é inscrito, se inscreva, muito mais vídeo para vocês, ative os sininhos para notificações, para você não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lima da Infocel Eletrônica, ok?
Deixa eu aproximar para você ver. Vou botar um jeito para você ver legal aqui. Aqui, ó. Ó, é um som lá fora, um rapaz com um som muito alto lá fora. Ó, tá vendo? Essa trilha. Tome cuidado quando você for raspar ela. Quando você for raspar ela, cuidado para não raspar, para não unir com os dois terminais do outro lado, ó. Essa trilhazinha bem fininha, às vezes é o positivo, né? Às vezes é o negativo. Às vezes é catodo, às vezes é anodo. Entende? Então você vai ver aqui, ó, direitinho, ó. Tá? Raspe certinho no centro, tá bem que ela aqui, ó. Olha como tá aqui, para que não fique fechando curto os terminais, ok? Agora a gente vai colocar uns terminais aqui, ó. Sempre guardo os fios, né? Ó, como aqui, eu sempre guardo fios, né? Às vezes a gente tira das televisões, ó, esses pedaços de fios aqui, ó, tá vendo? Sempre guardo esses fios, né? Esses aqui também, quando desmonto algo antigo, eu também guardo, ó, porque aí serve para fazer a ligação de amplificadores, montagem desses negócios aqui. E agora vamos colocar os terminais neles aqui, ó. Vamos soldar, né, um fio em série, colocando sempre aqui, ó, o positivo com o negativo, tá vendo aí, ó? Por isso que eu deixei o sinal, né, testei legal, positivo com negativo. Mas não se esqueça de fazer o teste que eu fiz lá usando a fonte de bancada aqui, ó. Em cada LED você vai fazer esse teste, né? Você vai deixar em cada LED aqui, ó. Olha só. Cada LED você vai fazer. Cada LED você vai fazer isso, ó. Esse teste aqui, ó. Cada LED, olha só. Faça o teste, né? Aí aumente lá a fonte de bancada em 4 volts, ó. Vou botar aqui, ó, 4 volts. Aumentando a intensidade do LED e também, olha só, 4 volts. Deixei ele por alguns segundos aí, ó, né? Eu gosto de testar ele para ver se não vai ter alteração nenhuma. Ok. Não aconteceu nada com ele, né? Então você volta de novo para 3 volts, né? Deixa 3 volts e testa um por um, sempre com 4 volts, né? Que às vezes um LED que está com problema, está com fuga, quando você aplica uma voltagem acima do normal, uma carga acima do normal, com amperagem no máximo, como está aqui, ele apresenta logo problema e aí vai evitar de você colocar lá na caixa de LED do televisor e aí dá problema depois. Mas como eu falei anteriormente, estou fazendo isso aqui porque não temos os barramentos de LED, o cliente, entendeu? No caso sou eu mesmo, porque essa televisão é minha, mas eu já fiz isso em televisor de cliente, conversando com o cliente, dizendo que a gente vai fazer tal. Bacana, eu digo, olha, eu faço por tanto para você, você aceita? Aí ele diz, aceito. Então, se o cliente, né, você fazendo isso para o cliente, ele disser que aceita, então bacana, é só você fazer o serviço para ele. Ok, então? Eu gosto de pegar o barramento de LED que está queimado do televisor original e coloco ele como um gabarito. Eu vou colocar as posições antes que eu corte aqui o cabinho, ó, os cabinhos, ó. Que a gente tira de televisor que, né, que não presta, com tela quebrada. Eu guardo esses cabinhos, olha só. Agora a gente vai cortar o tamanho, né? Corta um pouquinho maior, entendeu? Aqui, ó, cortar os cabinhos e vamos fazer a junção aqui, ó. Sempre em série, ó, positivo, negativo. Olha, o negativo desse com o positivo desse. O negativo desse com o positivo desse. E aí tá no gabarito aqui do barramento queimado. E assim fica bacana. Na hora que você for colocar lá na caixa de LED, vai dar certinho no orifício do plástico refletor, ok? Então eu vou fazer isso aqui, vou cortar, vou soldar tudinho e já volto para mostrar para vocês. Todos os cabinhos já cortados e estanhado na ponta, olha só. Estanhado com, né? Estanhei com a pasta de solda aí, o estanho, né? A solda. Esse aqui é daquele lado de lá e esse daqui é desse lado aqui, ó. São 8 LEDs, né? Então a gente faz agora soldar, ó. É, tudo em série, ó. Cada um aqui, ó. Vamos soldar, né? E depois vamos levar lá pro televisor, ok? Soldando aqui um por um, tá? Para ver como é que fica.
E aí vamos ver como é que vai ficar. Ó, viu? Solde um de um lado e um do outro. Vou fazer a soldagem aqui de um por um, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Que a gente já gravou muito. E você vai vendo aí o passo a passo, né? E tendo a ideia de como é que é. Esse outro vai ser soldado aqui, ó. E assim sucessivamente, ficando os LEDs em série. Tá ok? Uma coisa interessante é que se você fizer tudo isso e no final não querer acender os LEDs, veja a cabeça, né? Você tem que fechar eles. Uma linha está indo em série, a outra linha vai passar direto, entendeu? Eu já vou dar a ideia para vocês mais ou menos como é que é. Olha só, todos os LEDs ligados em série. Você está vendo aí, ó? Tem algo que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tem algo que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Tem um LED oscilando, ó. Tá ligado aqui no teste de backlight. Observe que também fica oscilando lá também, ó. Então, ele tá ligado aqui, ó, e tá oscilando. Por isso que é bom fazer esse teste primeiro, né? Tá aqui a perna, ó, uma perna aqui. Eu gosto de botar uma perna preta, né? Para fazer o negativo, e uma outra perna de uma cor mais firme para fazer o positivo, né? Tá aqui tudinho aqui, ó. Olha só, tudo ligado em série. Ligado aqui na garrafa jacaré, ó. Liguei aqui na garrinha jacaré, ó. Olha só. Ligado aqui no teste de backlight, né? Então aqui no próprio teste já identificou que tem um LED com problema antes mesmo de você colocar lá. Então o que a gente vai fazer? Vamos botar outro LED no lugar, né? Já tô com um LED aqui, ó. Se eu cortei vários, ó. Vou botar aqui e já vou voltar para te mostrar. O outro LED colocado no lugar. Parou de piscar. Todos os LEDs estão acesos. Olha lá. Tá dando 20 volts, né? Ali no teste de backlight. Só que se você fazer um cálculo, você vai ver que tem aqui, são 8 LEDs. 8 vezes 3, né? Que esses LEDs são em 3 volts. Vai dar, né? Ao todo 24 volts. Então eu vou aplicar agora uma voltagem de 24 volts aqui. Eu vou botar 25 para ver como é que eles vão se comportar. Agora vamos mudar aqui para a fonte de bancada, aplicar 25 volts. Os LEDs acenderam, dá para você ver ali, ó. E 0,0 miliampere, todos eles acesos, né? Como eu falei, o cálculo, né, são 8 LEDs vezes 3, né, vai dar 24, né? 3, 6, 9, 12, 15, né? 18, 21 volts, né? 24 volts. Então ali tá com 25 volts. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, bora botar 30 volts. Para ver se ela segura 30 volts. Botei no máximo 30 volts neles, ó. Tem 6 volts a mais. É isso que acontece lá com o backlight, né? A luz de fundo. Eu vou diminuir aqui, ó, para você ver como vai diminuir a intensidade também, ó. Viu? Então é assim. A voltagem dele normal é 24 volts. Às vezes lá no televisor sai 32, né? E aí os LEDs trabalham forçando, né? E nós vamos fazer o possível de trabalhar ali folgado. Como assim? Vamos ver se dá para colocar mais um LED aqui em série. Esse LED vai ficar escondido lá dentro. Eu vou mostrar para vocês para ver se vai melhorar a vida útil. Por quê? Porque colocando o LED em série diminui, né, a carga em cima deles através da série, aumentando a vida útil dele também. Isso é uma técnica que a gente usa sempre, né? Até com lâmpada, né? Quando a gente coloca um controle de luminosidade, que faz controlar através da voltagem, aumenta ou diminui aí a voltagem, faz a intensidade da lâmpada ficar maior. E assim nós vamos fazer. Vamos ver se a gente coloca
um LED a mais para ver se vai dar certo, para que tenha mais tempo, trabalhe mais tempo sem LED no televisor. Tá ok? Olha aí, voltando aqui para mostrar para vocês, já tudo no lugar, ó. Tá vendo? Lembra desse aqui adicional? Eu botei um LED a mais, entendeu? Em cada linha. Esse barramento com esse barramento estão ligados em série. Esse barramento com esse barramento ligado em série, como vem de fábrica, né? Dois barramentos são ligados em série. Então, a voltagem que circula aqui para alimentar eles, os barramentos, entendeu? Passa por todos os barramentos em série. Eu coloquei mais um LED, aumentei 3 volts em cada linha. Vamos medir aqui quanto que dá a voltagem desse televisor. Observa que eu aumentei o número de LED para aumentar a vida útil do LED, e o televisor ligou normal, tá tudo aceso. Olha só, lembrando que, olha só, o retorno desse, ó, o negativo de um é sempre com o positivo de outro. Quer ver, ó? Tá saindo aqui, ó, negativo, vem o negativo, vem, ó, é unido com o fio branco do positivo da outra barra, tá? E o negativo que vem lá da placa principal é conectado nele, tá? Aí vai, né, o fio positivo, né, no caso aqui, ó, vai o positivo do primeiro LED, segue a sequência em série. Eu vou deixar um esqueminha para vocês aí, ó, vai embora e retorna para cá, entendeu? Esse branco aqui retorna pro branco, o branco passa, vai nos LEDs tudinho, volta e vem para cá de novo pro preto, né? Então, com esses barramentos, eles são ligados em série, um conjunto de 2 barramentos ligados em série, né, na mesma linha. Agora a voltagem que vem, deixa eu medir aqui a voltagem, aparece bem aqui para me medir a voltagem. Pronto, liguei aqui, botei aqui coloquei um papel de baixo aqui, ó, para não fechar curto aí no chassi. Agora tá com a garrinha jacaré, ó. Olha só, vocês estão vendo aí? Na primeira barra tá medindo 26 volts e são 8 LEDs que dá 24 volts, né? Com mais um vai dar 27 volts, que eu botei um adicional. Então isso quer dizer que aí tá trabalhando legal, tá trabalhando aí folgado, muito bem folgado aí, tá trabalhando aí os LEDs. Então, se você fizer dessa forma, é óbvio que verdadeiramente, né, esses barramentos vão passar um tempão, passar muito tempo aí funcionando. Agora eu vou medir quanto chega a voltagem no pé aqui, ó, do terra, porque eu estou ligando no retorno deles, né, passando para lá. Agora eu vou medir aqui quantos volts tem. Para cá eu vou pegar aqui uma ponta de prova com uma agulha, rapidão, aqui. Pegar aqui um negativo, ponta de prova com uma agulha, ó. Bota aqui, ó. Deixa eu botar aqui em cima do papel para não fechar curto. Olha, vou tirar aqui a garra daqui. Cuidado para não fechar curto. Vou aqui, ó, botar na ponta aqui, ó. Vou voltar para cá de novo. Que aqui tá, é o positivo lá do retorno que vem. Aliás, é o positivo. Agora bora pegar o retorno aqui. Tá aqui a ponta preta que tá vindo de lá, ó. Eu vou medir aqui no terra, aliás, no retorno que vem de lá, ó. Lá da placa. Bora ver a voltagem. A voltagem que vem da placa para os barramentos é 46 volts, né? 46 volts. Agora bora fazer uma soma. Tá aqui, ó, 46 volts. O fio vermelho e o fio preto que vem lá da placa, entendeu? É o positivo com retorno dá 46 volts, tá ali, ó, 46 volts. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos calcular para você ver, entendeu?
Quantos LED tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, só aqui já deu 30 volts. 3 vezes 10, 30, né? Que é 3 volts um LED desse. 30, 33, 36, olha só. 39, olha só, né? A minha aqui deu 39 volts. 42, né? 42 volts, bem aqui deu 42. 45, 48, 51 volts. Entendeu? 51 volts. Aqui dá com os LEDs, a soma dos LEDs, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 LED, 17 vezes 3 volts, que é igual a 51. E nós medimos naquela hora, vou medir de novo para você ver, entendeu? Vou medir de novo, trazer aqui ele de novo aqui. 47 volts. Se vem 47 volts de lá e a soma dos LEDs é 51, então, meu irmão, os LEDs estão trabalhando folgado e vai ser difícil queimar esses LEDs de novo aqui. Aqui eu vou isolar tudinho, na boa, vou deixar um esqueminha para você ver aí, tá? Eu vou isolar todos eles com plástico retrátil, né? Vou colar tudo bonitinho, vou colocar tudo, colocar o plástico refletor, vou colocar tudo aqui e já trago a TV funcionando para vocês, ok? Deixe seu like, ative o sininho para notificações, compartilhe nosso canal, se inscreva, hein? Se inscreva, mas não esqueça de deixar o seu like. Olá, você viu toda a desenvoltura aí da gente fazendo aquela adaptação dos LEDs no televisor. Tem o televisor funcionando normal, tá aqui atrás de mim funcionando normal o televisor. E passamos hoje à tarde, amanhã e um pedaço da tarde aí para dar um grau nesse televisor aqui, fazendo aquela adaptação aí nos barramentos LED, né? Você acompanhou conosco. Então é isso, tá? E como eu falei, eu fiz essa adaptação porque a televisão era minha, né? Do nosso estúdio de gravação, mas também eu já fiz isso também no televisor de um cliente. Lógico que o cliente estava sabendo que a gente ia fazer a adaptação. Nós guardamos muitos, né, barramentos LED, que às vezes queima 3 barramentos, um não queima, às vezes queima 1 e 3 não queima, as barras de LED a gente guarda. E aí a gente corta tudinho, guarda, né, para fazer a adaptação aqui, ó. E a adaptação é legal porque os LEDs ficam certinho aí no orifício que tem ali no plástico, né? No plástico refletor. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço a todos vocês, curta o nosso canal, compartilhe, se inscreva e dê o seu like e ative os sininhos para as notificações. Até a próxima, um abraço aqui do Hildo Lima. Até a paz. Até a próxima, a paz.